Pronto, aula sendo gravada, então agora está tudo tranquilo. Assim que eu editar a aula aqui, eu já vou enviá-las para vocês também, tá bom? Ontem eu estava separando também separei um artigo científico que eu achei muito interessante, que fala um pouco sobre interações medicamentosas da parte da farmacocinética, envolvendo também um pouco a explicação sobre um pouco da interferência do alimento. Eu achei bem legal. Então, assim que eu der o intervalo nessa aula de hoje nossa aqui, eu já vou, inclusive, lá no portal e já vou postar para vocês esse artigo que eu quero que vocês leiam, tá? Ele é bem interessante e vai fazer um complemento legal sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui, beleza? Então, interações medicamentosas, como nós já tínhamos comentado, né, está relacionado, né, com as interferências que ocorrem quando dois ou mais medicamentos são administrados ao mesmo tempo, podendo causar a diminuição ou aumento do efeito esperado, ou ainda o surgimento de efeitos indesejados. Então, só recordando que a interação medicamentosa para acontecer, né, o comportamento de um fármaco associado a outro vai ser diferente do seu comportamento quando ele estava sendo administrado isoladamente. Então, a interação ocorre quando um fármaco administrado sozinho realizava um efeito e agora que ele está sendo administrado com outro fármaco, seu efeito modificou. Lembrando que interação pode tanto trazer coisa boa para o paciente como coisa ruim, tá? Então, nós podemos ter tanto efeitos positivos, onde você vai ter um objetivo de estar aumentando aquele efeito daquele fármaco e algo que foi previsto, algo que se esperava que ele fazia, ou também pode acontecer alguma coisa de surpresa, uma interação que não estava sendo prevista, de um medicamento, às vezes, que o médico te passou para você tomar, só que você estava tomando um outro, ou resolveu depois tomar um outro, e acabou trazendo esse problema aí. Então, interação medicamentosa é a alteração do efeito fármaco, seja por bem ou seja por mal, tá? Outro detalhe que nós tínhamos também comentado, né, naquele primeiro momento lá, interação medicamentosa não obrigatoriamente será de um fármaco com outro fármaco. A interação medicamentosa também pode ser por interferência de alguns outros fatores, como, por exemplo, temos aqui como exemplo o alimento, né? O alimento também pode ser um fator que vem a prejudicação de um fármaco. Bebida alcoólica também pode trazer dano. Fumo, que é o cigarro, também pode. Tá? E alguns outros agentes químicos que poderiam trazer esse prejuízo, tá bom? Então, quando nós falamos de interação medicamentosa, lembrar, né? Lembrar dessa pirâmide aqui, né? Tá? Então, as interações medicamentosas vai estar envolvendo, tá beleza? Esses quatro eixos aqui, tá? Vai estar envolvendo esses quatro eixos, que seria medicamento, 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 alimento, medicamento, álcool e medicamento, fumo, tá? São os quatro eixos aqui envolvendo a interação medicamentosa. Qualquer um desses fatores continua sendo interação medicamentosa. As interações medicamentosas, elas podem ser do tipo sinérgicas ou antagônicas, tá? Uma interação sinérgica é quando um fármaco, ao somar forças com o outro, realiza um efeito maior final, tá? Então, na interação sinérgica, o efeito final é maior, porque você acabou somando forças de dois fármacos ali para que esse efeito fosse maior. Nas interações cinéticas, você pode ter tanto dois fármacos agindo numa mesma vertente, os dois, no caso, agindo juntos, e vão somar as forças dos dois, como, por exemplo, dois analgésicos ou dois antitérmicos. Você vai, por exemplo, tratar uma febre que está difícil de abaixar, né? Então, você vai usar, por exemplo, paracetamol, ele sozinho não está dando conta, você joga junto, ou então intercalado, a dipirona. Então, você tem agora paracetamol e dipirona agindo ambos para a ação antitérmica. Então, a soma das forças dos dois juntos gera uma força maior. Isso é uma ação cinética. E podemos também considerar como uma interação cinética quando uma segunda substância, que não tem nada a ver com essa primeira, mas essa segunda substância, ao entrar em contato com essa primeira, aumenta o efeito dessa primeira, tá? Essa segunda substância não tinha nada a ver com a primeira, mas quando ela associa com essa primeira, ela faz com que o efeito dessa primeira aumente. Seja dessa forma, da segunda aumentando o efeito da primeira,
ou seja, das duas contribuindo juntas, ambas contribuíram para um efeito final maior. Então, ambas são exemplos de interações sinérgicas. E a interação antagônica é diferente. A interação antagônica é quando você tem um fármaco aqui agindo e a segunda substância agora diminui o efeito da primeira. Tá bom? Na interação antagônica, a segunda substância tende a reduzir a força da primeira substância. Tá bom? Então, na interação antagônica, você vai ter dois tipos de antagonismo. Tá? Nós temos o que nós chamamos de antagonismo parcial e antagonismo total. Tá? São dois tipos de antagonismo que nós vamos observar. O antagonismo parcial, quando que a gente vai ter um antagonismo parcial? Só um minutinho aqui, que aí eu escrevo aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o que eu comecei a escrever aqui? Estão visualizando? Dá só um ok para mim. Beleza. Então, o antagonismo parcial é quando o segundo fármaco reduz o efeito do primeiro. Então, no antagonismo parcial, é quando o segundo fármaco reduz o efeito do primeiro. Agora, nós podemos ter também o antagonismo total. No antagonismo total, é quando o segundo fármaco agora anula definitivamente o efeito do primeiro. Tá bom? Então, no antagonismo parcial, o segundo fármaco, ele diminui o efeito do primeiro, tá? No antagonismo parcial, ele vai diminuir o efeito do primeiro. Quer dizer, que o primeiro fármaco continua agindo, mas de forma mais branda. No antagonismo total, tá? O segundo fármaco agora, ele vai, de fato, anular o efeito do primeiro, tá? Então, você tem agora, literalmente, esse efeito sendo anulado. Ok? Mas de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, você vê que o efeito foi prejudicado. Seja ele diminuindo um pouquinho, ou seja ele acabando totalmente. Tá bom? E aqui, alguns exemplos de interações, né? Medicamentosas que podem ser classificadas como cinéticas ou antagônicas. Acho que eu cheguei a falar, né? Um pouquinho, cheguei a mostrar isso aqui para vocês, mas nós não falamos, né? Dos tipos, né? Olha o primeiro caso, o efeito do anticoncepcional. O efeito do anticoncepcional é reduzido quando consumido com um antibiótico. Nesse efeito aqui, o que vocês vão considerar nesse efeito? Esse efeito aqui, vocês consideram como sinérgico ou como antagônico, esse primeiro caso aqui? Antagônico. É sinérgico. O efeito do anticoncepcional é reduzido quando consumido como ele reduz, ele é sinérgico, não? Antagônico. Sinergia. Ah, é verdade. É antagonismo parcial, né? Ó, sinergia, aumento de força. Na sinergia, você tem a força aumentando. O antagonismo... Antagonismo parcial. Tá? Então, nesse caso, é um antagonismo parcial. Por quê? Ele não vai cortar totalmente o efeito, mas vai reduzir bastante a sua função. Tá bom? Segundo caso, a vitamina K inibe a resposta dos anticoagulantes orais. É sinérgico ou antagônico? Antagônico total. Antagônico, né? A vitamina K, ela vai bloquear a ação do anticoagulante oral, tá bom? Então, é um antagonismo total, né? Agora, terceiro caso, o antiácido diminui a absorção dos medicamentos anti-inflamatórios.
Antagônico parcial. Isso. Porque a absorção ela vai continuar acontecendo, porém ela vai ser reduzida. Eu teria uma absorção menor acontecendo por parte dos anti-inflamatórios devido à ação do antiácido. Então, qualquer antiácido faz isso, tá, gente? Antiácido, seja bicarbonato de sódio, seja bicarbonato de potássio, seja, bicarbonato de sódio, seja hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, qualquer que seja o antiácido que você administrar, ele vai prejudicar, ele vai diminuir a absorção dos anti-inflamatórios. Então, seria um exemplo de antagonismo parcial. Próximo, o fármaco Berotec. O fármaco Berotec junto com o Atrovent, Berotec é o fenoterol e o Atrovent é o ipatrópico. Ambos são broncodilatadores. Aumentam a ação broncodilatadora. Tanto o Berotec como o Atrovent. Aí é o caso de sinergismo, né? Isso, caso de sinergismo, porque o Berotec ele é um broncodilatador que age de uma forma. O Atrovent, que é o ipratrópio, ele também é um outro broncodilatador que tem uma... Só que eles têm formas diferentes de agir, mas são broncodilatadores. Só que aí, quando eles Professor, aumenta a ação broncodilatadora. Oi, diga. eu achei que esse ipatrópio era expectorante. Não, ele é broncodilatador também, tá? Entendi. Professor, Oi. esse seria um caso semelhante da amoxicilina com clavulanato, então, que tem o mesmo efeito. Isso. Só que Tipo, no caso no caso da amoxicilina com clavulanato, o efeito ainda vai ter uma pequena diferença, porque no caso da amoxicilina com clavulanato, o clavulanato ele aumenta a potência da amoxicilina. No final das contas, sim, mas aí seria sinérgico também. a amoxicilina com clavulanato também é sinérgico. Não tenha dúvida, também é sinérgico. A diferença está na forma de agir. No caso do Berotec mais Atrovent, é o seguinte: o Berotec faz broncodilatação, a Atrovent também faz broncodilatação. Os dois contribuem juntos para a broncodilatação acontecer. Os dois broncodilatam. No caso da amoxicilina com o clavulanato, o que acontece? O clavulanato é um agente potencializador da amoxicilina. E o clavulanato também é uma penicilina, do mesmo jeito. Mas o clavulanato aqui está sendo usado como se fosse uma isca. Ele é usado quando as bactérias estão criando resistência à penicilina e elas vão produzir uma enzima chamada beta-lactamase, que é uma enzima que destrói o neobeta-lactano. Então, o que o clavulanato faz? O clavulanato entra em contato com essas enzimas, as enzimas vão destruir esse clavulanato, então destrói ele, e deixa agora a amoxicilina livre para agir sobre a bactéria. Entendeu? Então, a amoxicilina se torna mais forte. Por quê? Porque o principal mecanismo de defesa que a bactéria tinha, o clavulanato destruiu. Mas não deixa de ser semelhante. O que mudou é apenas a forma com que eles agiram. No caso da amoxicilina com clavulanato, o efeito final vai ser maior. Não tenha dúvida, o efeito final vai ser maior. A diferença é que o clavulanato é como se ele fizesse uma blindagem para a amoxicilina agir sozinha. Tá? O clavulanato ele segura, ele é destruído e destrói as enzimas beta-lactamase, que é a defesa da bactéria, e a amoxicilina agora consegue agir com mais intensidade que se ela estivesse sozinha. Entendeu? Então ele acaba aumentando a força da amoxicilina. Ele acaba potencializando a amoxicilina. Tá bom? Entendi. Entendeu a diferença dos dois? Sim, entendi. Isso sim, essa diferença é para nós farmacêuticos. Vamos dizer assim, que a gente tem que entender do mecanismo de ação. Nós temos que saber justificar. Mas se nós formos falar do produto final, o produto final é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque no final, o objetivo é uma ação maior. Entendeu? Então, independente de como é a ação, essa ação vai ser maior. Tá? Só um minutinho, que eu tenho um participante da aula aqui e ele está meio descontrolado aqui, porque ele quer vir para o meu ombro de qualquer jeito. Eu não quero deixar ele no meu ombro agora. Belinho, esse aqui é o Belo, tá? É o meu Que companheiro. bonitinho.
nenhum. É o meu cão de guarda, né? Dá um beijo aqui, papai. Isso, agora você vai... Senta aqui, fica aqui do meu lado assistindo a aula. Isso, fica aí. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Ele fica doido para pular no meu ombro. Fica aí, Bela, quieto aí. Então, vamos voltar aqui. Isso que é importante. A justificativa do mecanismo de ação que muda, mas o efeito final é o mesmo, tá? Então, aqui no caso, formação sinérgica. Agora, próximo aqui, ó. Os antibióticos, como a tetraciclina, têm seu efeito terapêutico diminuído quando engolidos com antiácido. No caso, é um antagonismo parcial também, não? Isso. Você vai ter, tá, a diminuição do efeito dela, tá? Através da administração com antiácido. O antiácido, ele vai se ligar à tetraciclina, vai se complexar ela, tá? E ao se complexar ela, vai formar um quelato e a tetraciclina não consegue ser absorvida, tá bom? Então, seria um antagonismo. Como parte dessa tetraciclina pode ainda ser absorvida, tá? Seria um antagonismo parcial. Vai depender muito da situação. Se, por um acaso, o fármaco... Isso aí, no caso, é muito complicado a gente falar diretamente assim, antagonismo total e parcial, se não for dito para nós o que está acontecendo, tá? Então, na verdade, tem que ser dito para nós, tem que ser explicado. Ó, o efeito daquele fármaco foi bloqueado totalmente, o efeito daquele fármaco reduziu. Só que você sabendo se ele foi bloqueado ou foi reduzido, você sabe, então, explicar se aquilo foi um antagonismo total ou se aquilo foi um antagonismo parcial, tá? Então, aqui, formação antagônica também. Último caso, anticoagulantes podem causar hemorragia se utilizados com alguns anti-inflamatórios, como o ácido acetilsalicílico. O que vocês acham desse aí? Eu acho que é antagonismo total. Aí, no caso, vai ser sinergismo, não que ele vai pode causar hemorragia, vai potencializar e vai causar uma hemorragia? Para você saber se isso aqui é um sinergismo ou antagonismo, primeira coisa, o segredo está aqui, ó. Para você saber se isso é um antagonismo ou se é um sinergismo, primeira coisa tem que saber o seguinte: como que a hemorragia pode ser causada? A hemorragia vai ser causada por quem? Pela primeira substância, porque nós estamos falando do anticoagulante. Então, está falando que o anticoagulante pode causar hemorragia. Aí você vai ter que pensar assim, ó, quando que um anticoagulante pode causar hemorragia? Quando ele foi usado de mais ou a menos? Ele foi usado a mais ou a menos? Aí, no caso, ele teve o efeito potencializado, né? Tomou uma dose e essa dose se tornou grande o suficiente para causar hemorragia. Isso. Essa é a linha de raciocínio. Você tem que pensar o seguinte: o que é um anticoagulante? O anticoagulante, ele tem a função de parar a coagulação. A função dele é essa, parar a coagulação. Então, ele é dado de forma a não parar totalmente, mas ele é dado de forma a equilibrar a coagulação de tal forma que não comprometa a circulação sanguínea do paciente. O objetivo é esse. Tem pacientes, por exemplo, que não pode ter a coagulação funcionando normalmente. Ele tem que ter ela reduzida, porque o cara está em processo de formação de placas de gordura, placa de ateroma, está sofrendo daquela aterosclerose, que é aquela formação das placas. O vaso dele está todo lesionado, então ele está desencadeando processos coagulatórios o tempo todo. Então, esse cara tem que trabalhar com a atividade coagulatória mais baixa. Porque se ele não trabalhar com essa atividade coagulatória mais baixa, esse cara é um risco de infarto. Esse cara pode infartar, entendeu? Esse que é o problema. Então, num caso desse, eu dou o anticoagulante para quê? Para reduzir a atividade coagulatória e não permitir que o sangue dele coagule. Só que se por um acaso errar na dose e você aumentar demais a ação anticoagulante, a coagulação vai parar de tal forma, vai parar tanto agora, que pode não ter mais resposta do seu corpo para controlar qualquer tipo de sangramento. É a hora que você, então, desenvolve uma hemorragia. Então, a hemorragia ela é desenvolvida quando a ação desse anticoagulante está acima do que deveria. Então, a ação do anticoagulante, como o nosso nobre colega comentou, a ação do anticoagulante para gerar hemorragia ela tem que ter sido potencializada. A ação do anticoagulante foi potencializada para ter gerado hemorragia. Ou seja, a ação foi aumentada. Então, a associação com o ácido acetilsalicílico fez com que o AS, né, a ACCC que é o AS fez com que
a ação desse anticoagulante ficasse aumentada, ela aumentou para gerar hemorragia. Então, se o ácido acetilsalicílico está aumentando a ação do anticoagulante, ele está potencializando a ação do anticoagulante. Isso, então, é uma ação sinérgica. Entenderam a justificativa? Ok. Beleza? Aqui, né, uma observação que eu lembro que nós tínhamos comentado disso aqui para vocês. Tá? Eu expliquei com mais detalhe esse slide anterior, porque a gente, né, ficou, né, nós tínhamos ficado de voltar nele, né? Eu lembro disso. Agora, esse aqui nós já tínhamos comentado. Então, só reforçar. Aqui nesse slide, o ponto importante desse slide é que ele vai falar o seguinte, né? Interação medicamentosa é o fenômeno farmacológico onde os efeitos de um fármaco podem ser modificados pela administração anterior de um outro fármaco ou concomitante, né? Nós tínhamos comentado sobre isso, que a interação ela pode acontecer tanto quando a administração está acontecendo ao mesmo tempo, ou quando um fármaco foi administrado em um determinado momento e o outro em outro. Por exemplo, eu posso administrar, dependendo do fármaco, ele há 5 dias atrás, eu ter parado com ele há 5 dias atrás, e na hora que eu entrar com esse segundo, ele sofreu interferência. Por que ainda pode ter interferência? Por que ainda pode ter interação? Porque, às vezes, não deu tempo daquele primeiro fármaco ter sido totalmente eliminado do corpo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Medicamentos, por exemplo, que agem no sistema nervoso central, tá? Muitos dos medicamentos que agem no sistema nervoso central, medicamentos controlados, tem que tomar cuidado. Por exemplo, vamos dizer que você esteja usando ele há muito tempo. As 2 primeiras semanas tem que sempre fazer uma avaliação melhor ao paciente para saber se você vai entrar com outra medicação, tá? Porque 2 semanas, muitos deles conseguem ficar agarrados no corpo ainda sem ter sido eliminado totalmente. Medicamentos como a fluoxetina pode chegar a ficar 3 semanas no corpo antes de você ter a garantia que ela foi totalmente eliminada, tá? Então, fluoxetina é um exemplo. Fluoxetina, vamos dizer, eu parei com a fluoxetina 10 dias atrás e entrei com uma segunda droga. Essa segunda realizou interferência nessa primeira do mesmo jeito, tá bom? Então, esse ponto é muito importante. Lembrar que a interação ela pode acontecer tanto com uso concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, como eu posso ter um uso distanciado de uma com a outra, e mesmo assim de dias, por sinal, e a interação continuar acontecendo. Você como farmacêutico, você não tem que pensar no fármaco sendo administrado. Você tem que pensar se ele está ou não dentro do corpo. Nós, farmacêuticos, tem que pensar assim, se administrou via oral, sublingual, injetável, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o seguinte, ele ainda tem frações na circulação? Ele ainda tem alguma fração na circulação circulante? Tem. Independente de como foi feito para entrar. Se ele tem uma fração circulante, significa que essa fração pode contribuir com uma interação medicamentosa, tá? É assim que a gente tem que avaliar com farmacêutico. A importância de uma interação deve ser analisada caso a caso, levando-se em conta suas consequências clínicas, isso é, a relação risco-benefício para o paciente. Então, interação medicamentosa é algo, tá, que tem que ser avaliado paciente por paciente, porque às vezes eu estou realizando uma interação medicamentosa propositalmente, tá? Às vezes eu estou realizando essa interação proposital porque eu preciso que ela ocorra, mesmo que às vezes eu tenha algum risco. Mas se o benefício trazido por ela para mim vai ser maior, vai compensar esse risco aí, tá bom? Então, tudo vai depender do caso do paciente, da importância, da necessidade. Se eu tenho uma segunda opção para administrar, se eu tenho uma segunda opção que não traga risco, ótimo. Agora, se eu não tenho, aí eu vou usar. Mas essa segunda opção é outro pensamento que nós farmacêuticos temos que ter. Nós, não só nós farmacêuticos, mas o médico na hora que ele prescreve. Essa segunda opção que eu tenho, que ameniza o risco, ela é economicamente viável para o paciente? Porque às vezes eu tenho uma segunda opção no medicamento que é produzido nos Estados Unidos que custa R$10 mil a ampola. Pô, eu tenho essa segunda opção? Tenho, mas eu tenho grana para arcar com ela? Não, não tenho. Então, a gente tem que esquecer que ela existe e voltar para essa avaliação de risco-benefício. Aí entra aquilo que nós chamamos de farmacoeconomia, né?
Ou então entra também aquela parte que a gente estuda sobre a efetividade do medicamento, né? A efetividade ela leva em consideração tanto a eficácia do fármaco, a sua eficiência, como também a capacidade de acesso àquele medicamento, a acessibilidade dele, né? Então, não adianta você ter uma opção de medicamento que viavelmente você não vai ter condições de tê-lo. Então, essa opção acaba sendo descartada e a gente volta para as opções mais viáveis que nós temos, tá? Interações ocorrem com mais frequência em pacientes que fazem uso de medicação contínua para doenças crônicas. Ou seja, as interações medicamentosas é mais comum acontecer principalmente em idosos. Por que em idosos? Porque idoso faz uso de polifarmácia, né? O que é a polifarmácia? Polifarmácia é a utilização, né, de 5 ou mais medicamentos, né, ao mesmo tempo. Então, o idoso, se você pega uma pessoa de mais idade, né, você vê que ela está sempre usando aí 2, 3, 4, 5. Tem idoso que usa 10 medicamentos. Às vezes eu chego a pegar a receita lá, pô, receita com 12 medicamentos. Eu até brinco com eles, falei, amigão, vamos tratar de melhorar essa situação aí, né? Porque às vezes está tomando tanto medicamento que, dependendo do quadro do paciente, né, como se ele implantasse uma atividade física ou alguns outros cuidados, ele conseguiria às vezes dar uma limpada nessa receita aí, né? Tá? Mas devido ao fato de você estar usando muito medicamento, a chance de uma interação medicamentosa de acontecer é grande, tá bom? O que deve ser avaliado ao paciente, tá? O paciente tem os fatores ligados ao paciente e fatores ligados ao fármaco, tá? Só de curiosidade aí, pessoal, deu na minha tela aqui uns minutos atrás uma instabilidade na internet. Vocês estão me ouvindo? A tela está aparecendo legal? Tá tudo ok aí? Só me dá um... Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo funcionando bem agora, né? Falhou um pouquinho, mas agora já tá bom. Já voltou, né? Tá tudo ok, né? Sim. Deixa eu só... Me dá, por favor, só um minuto, tá? Enquanto isso, eu vou até deixar aqui os fatores do paciente, né? São 2 fatores, ao paciente e ao fármaco. Vou deixar aqui os fatores ao paciente na tela de uma vez. Deixa eu só conferir a antena aqui no meu transmissor aqui. Ver se é rapidão, já volto. Vamos ver. Eita, velho, sentado numa cadeira já dava sono. Na cama, hein? Concordo. É doido, tô dormindo aqui. Sai da cama, levanta. Eu cheguei agora do plantão. Sono da porra. Que isso, Natália? Tá abrindo cerveja? É. Meu Deus do céu. Relaxar um pouco, né?
Agora vai melhorar um pouquinho. Então, voltando aqui. Os fatores, né, relacionados ao paciente seriam fatores genéticos. O que é isso? Isso aí é uma coisa muito pessoal, né, do código genético de cada paciente. Isso é até estudado dentro da farmacogenética, farmacogenômica, que é a influência do código genético sobre o comportamento de medicamentos. É isso aqui que vai explicar e vai justificar um medicamento, por exemplo, fazer efeito melhor para um paciente e não fazer para outro, tá? Então, uma das justificativas que isso acontece, claro, que existem outras, como, por exemplo, doença. Doença também pode ser um fator determinante. Mas, às vezes, você tem dois indivíduos saudáveis, tá? Você tem dois indivíduos saudáveis e, mesmo sendo saudáveis, às vezes, com um perfil parecido, os medicamentos acabam tendo uma atuação diferente entre esses dois pacientes, tá? Doença, né, como eu tinha começado a falar, doença também, os fatores relacionados à patologia também podem ser um fator que venha a prejudicar. Então, tem determinados medicamentos que, às vezes, eles são tóxicos, por exemplo, aos rins. Naturalmente, ele já tem uma certa toxicidade. Então, se você tem que administrar esse medicamento, que já tem naturalmente uma certa toxicidade ao rim, e esse paciente está com um problema renal, entendeu? Isso pode trazer problemas sérios para o paciente, além do medicamento não funcionar direito. Às vezes, problema hepático, ou às vezes algum outro tipo de problema, tá? Que venha a prejudicar a ação do fármaco, tá? Alimentação, tá? Que é um fator relacionado ao paciente, porque quem come é o paciente, tá? Então, a alimentação também pode trazer prejuízo, tá? Dependendo do alimento que você utiliza, esse alimento pode prejudicar a ação do paciente, tá? O meio que ele se encontra, né? Às vezes a presença de alguma substância nesse meio, tá? Também pode trazer uma interferência. Fumo, também porque se o paciente não fuma, não teria problema. Então, é um fator relacionado ao paciente. O cigarro, a presença do cigarro, né? Das substâncias tóxicas do cigarro no organismo aumenta o metabolismo do paciente. E essa aceleração do metabolismo gera, tá, também a perda, às vezes, do efeito mais rápido que deveria nesse paciente. Álcool. O álcool também vai ter uma influência sobre o paciente e sobre o medicamento. O álcool, como que ele influencia o paciente? O álcool ele vai influenciar o paciente ou aumentando ou diminuindo o metabolismo desse paciente, tá bom? O álcool pode interferir dessas duas maneiras, tá? Ele pode tanto aumentar o metabolismo, como ele pode diminuir o metabolismo do paciente. Já para adiantar aqui, já que eu comentei do álcool, comecei a falar disso, eu quero que vocês anotem o seguinte: o álcool ele pode ser usado de duas formas. O álcool ele pode ser usado de forma crônica e de forma aguda, tá? Ele pode ser usado dessas duas maneiras. Só um minutinho. Ele vai poder ser usado de forma crônica ou de forma aguda. Dependendo da forma com que você usar o álcool, tá? Você vai ter diferença nos seus comportamentos. Deixa eu ver se agora consigo. Estou aprendendo a mexer nessa tranqueira aqui. O uso agudo de álcool, o que o álcool faz? O que é você utilizar o álcool de forma aguda? Como que é você usar ele de forma aguda? É você beber tudo de uma vez só, tá? Você vai lá e bebe uma grande quantidade de álcool de uma vez só. Isso é a sua utilização de forma aguda. Ou você promoveu uma intoxicação aguda. Por que você pode usar o termo intoxicação? Porque o álcool é considerado uma substância tóxica para o nosso organismo. Tá? Como ele é considerado uma substância tóxica para o nosso organismo, sempre que você ingerir álcool, você está se intoxicando. Então, lembre sempre disso. Álcool não foi feito para você ingerir. Então, se você está ingerindo álcool, você está se intoxicando. E essa intoxicação pode ocorrer de duas formas, ou de forma crônica ou de forma aguda. A forma aguda é quando você toma de uma vez só. Tá? Então, quando você toma o álcool de uma vez só, é meio que ele dá uma porrada no seu metabolismo. Então, ele paralisa o seu metabolismo, dá uma pancada no teu fígado. Então, qual a consequência disso? A consequência disso é que você vai ter uma redução no seu metabolismo. Tá? Então, você vai ter uma redução no seu metabolismo quando você usa ele de forma aguda.
E quando você usa o álcool de forma crônica, quem que usa álcool de forma crônica? O alcoólatra, os cachaceiros da vida, tá? Os alcoólatras, tá? A galera que bebe aí todo dia ele está bebendo, bebe todo dia. Esse pessoal, ele está fazendo uso crônico. Qual é a consequência para o uso crônico do álcool? O uso crônico do álcool, como ele é uma substância tóxica, sempre o seu corpo vai ter que estar trabalhando para eliminá-lo de dentro dele. Você sempre terá seu corpo trabalhando para eliminá-lo de dentro dele. Sempre. Sempre acontecendo isso o tempo todo. Então, como você está tendo uma ação muito grande do organismo o tempo inteiro para eliminar esse álcool do corpo, tá? Você está com essa atividade metabólica a todo vapor. Toda pessoa que faz uso de uma droga de forma crônica, ele está... Lembre-se disso que eu vou falar agora. Toda pessoa que está fazendo uso diário, sequencial de uma substância tóxica, de álcool, de droga, de cigarro, o que seja, tudo isso é droga, tudo isso é tóxico. Se ele faz uso dessas coisas diariamente, ele está submetendo o corpo a um trabalho diário para eliminar todas essas substâncias tóxicas. Então, a pessoa que faz uso diário de cigarro, de álcool ou de qualquer outra substância de droga, essa pessoa está sempre com o metabolismo acelerado. E isso a gente vai observar no uso crônico, tá? São as pessoas que usam diariamente. Essas pessoas têm o quê? Elas têm um aumento do metabolismo, tá? Essas pessoas, elas têm, na verdade, um aumento do metabolismo. E qual a consequência que você vai ter disso? Qual a consequência de você ter o álcool, no caso, promovendo um aumento do seu metabolismo ou diminuição do seu metabolismo? Nós vamos também comentar na aula hoje o seguinte, que quando você tem o seu metabolismo reduzido, que é o primeiro caso, que é o uso agudo, se o seu metabolismo for reduzido, você tem que entender o seguinte. Por exemplo, aí falando agora do fármaco, né, que vai prejudicar. Todo medicamento que você administra, a maior parte das vezes, quando você administra um fármaco, principalmente via oral, esse medicamento ele foi preparado para entrar no teu corpo, mas ele não foi preparado para sair, tá? Então, pense que o fármaco foi preparado para entrar e não para sair. Por que isso? Porque normalmente ele é administrado na sua forma lipossolúvel, que é para poder ter a capacidade de atravessar as membranas. Então, ele entra na sua forma mais lipofílica, né, e atravessa a membrana. Só que para sair do corpo pelo sangue, ele tem que ser filtrado. E quem filtra ele? Os rins. E para esse fármaco ser eliminado, ele tem que ser eliminado através da urina. E a urina é constituída de quê? De água, tá? Então, como que um fármaco que está lipossolúvel vai sair na água, que é hidrossolúvel? Não consegue sair, então ele acaba voltando para a circulação. Aí que entra o papel do fígado. O que o fígado faz? O fígado metaboliza esse fármaco, transforma ele da sua forma lipossolúvel para a sua forma hidrossolúvel e o rim, então, consegue eliminá-lo. Então, a etapa da farmacocinética chamada biotransformação ou metabolização é uma etapa super importante. Por quê? Porque se eu não tiver a metabolização desse fármaco acontecendo, ele não consegue ser eliminado. Então, eu necessito sempre desse fármaco que está sendo metabolizado para que ele possa ser eliminado do organismo, tá? Aí vem o problema. Eu administrei o fármaco. Aí eu resolvi encher a cara num certo dia. Resolvi fazer igual o Gustavo Lima. Ele resolveu fazer uma live, né? Separou umas músicas lá, tomou mais ou menos uns 2 barris de Chopin antes de começar o show, né? E começou o show, né? Tava louco fazendo aquela live dele lá, mas foi massa, né? Vamos dizer que o Gustavo Lima naquele dia estivesse tomando um determinado medicamento. Como ele encheu a cara naquele dia lá, o que acontece? Ele deu uma porrada no fígado dele. E o fígado dele, então, promoveu o quê? A redução do metabolismo dele, tá? Isso é um uso agudo, quando você enche a cara num dia só. Como o metabolismo reduziu, o fármaco, então, agora não foi preparado para sair do corpo. Se ele não foi preparado para sair do corpo, ele não sai. Ele continua no corpo. Então, você acaba tendo o quê? Um acúmulo desse fármaco no organismo. E esse acúmulo desse fármaco no organismo pode trazer consequências. Por quê? Se é um fármaco de dose única, nem tanto, porque ele mantém a dose por um tempo maior. O problema maior é quando esse fármaco você está usando ele em várias doses.
Então, o que acontece? Você tomou a primeira dose, qual que era a tendência disso? A tendência era que, depois que você tomasse essa primeira dose... Só um minutinho. Qual que era a tendência? A tendência era o fármaco fazer isso aqui, ó. Você tomou a primeira dose, a dose subiu e ela cai. Aí você entraria com a segunda dose. Só que como essa primeira dose não caiu, na hora que você entrar com a segunda, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu, na verdade, com a dose agora. Ao invés de cair, ela fez isso, ó. Ó. Ela ficou mais tempo. Então, na hora que você entra agora com a segunda dose, aqui no mesmo lugar que você achou que ela tinha caído, ela soma com a primeira ainda e faz isso. Só que, às vezes, a margem de segurança desse fármaco, às vezes ela estava aqui, ó. Quer dizer, às vezes a dose tóxica, a dose máxima, estava aqui nesse ponto. Então, no que você entrou com as doses seguintes, como o seu organismo não eliminou as doses anteriores, houve um acúmulo dessas doses e gerou no paciente o quê? Uma intoxicação. Tá bom? Então, pode ter gerado nesse paciente aqui uma intoxicação em virtude desse acúmulo de fármaco que aconteceu. Tá bom? Então, o problema de você bloquear o metabolismo do paciente, o problema de você fazer isso está no risco de ocorrer esse acúmulo. Então, isso que é o que a gente chama de intoxicação aguda. Agora, como que seria uma intoxicação crônica? A intoxicação crônica do álcool já seria diferente agora. Por quê? Porque na intoxicação crônica, o paciente agora vai ter o quê? Ele vai ter o aumento do metabolismo. Aí eu deixo para vocês agora. Como ele vai ter o aumento do metabolismo, eu deixo para vocês concluir agora. O que vai acontecer com esse paciente agora? Se ele tomar um medicamento, bebendo todo dia, qual que é a consequência? O metabolismo vai aumentar, então vai excretar mais facilmente o medicamento. Isso, o metabolismo vai aumentar, esse medicamento vai ser eliminado mais rapidamente do corpo, tá? O metabolismo acelera, tá? Porque o uso crônico agora aumenta o metabolismo, e o aumento do metabolismo vai promover o aumento da sua eliminação. Por quê? Ele é metabolizado mais rápido, então ele chega aos rins mais rapidamente, pronto, né? Ao rim ele vai estar sempre passando, mas ele vai passar nos rins agora pronto para sair. E ele consegue, então, ser eliminado mais rápido. Então, consequência disso aqui, o que você vai guardar da consequência disso aqui? A consequência é o seguinte, quando você tem o uso agudo do álcool, tá? Você tem a redução do metabolismo, e a redução do metabolismo terá como consequência final o quê? O aumento da concentração do fármaco e automaticamente vai ter também o aumento de seu efeito. Tá beleza? Então você vai ter nessa consequência aqui o aumento de sua concentração no organismo e, consequentemente, você vai ter o aumento do efeito. E o aumento da concentração com o aumento desse efeito, o final, o risco é uma intoxicação, tá? Você vai ter uma intoxicação acontecendo nesse paciente, tá bom? Agora, se nós formos pensar, eu apaguei aqui sem querer, mas tá bom, vocês anotaram aí. Se a gente for pensar no uso crônico do álcool, o uso crônico agora já é diferente. Quando você faz o uso crônico, o que eu tenho? Eu tenho o metabolismo acelerado, esse fármaco é eliminado antes do tempo, né? Então ele vai ser eliminado mais rapidamente. Consequência disso, você vai ter o quê? Redução do efeito do fármaco, tá? Você vai ter a diminuição da sua concentração sanguínea ou concentração plasmática e automaticamente a diminuição, até mesmo a perda do efeito por parte desse fármaco, tá bom? Então, o uso agudo do álcool tem como consequência final um risco de intoxicação e o uso crônico do álcool tem como consequência final a perda do efeito. Muitas vezes o paciente é alcoólatra,
termo alcoólatra nem está sendo tão utilizado, né? O paciente é etilista, né? Os termos mais comuns que se usa hoje é alcoolista ou etilista. São dois termos que se usa muito hoje, tá? O paciente etilista, por exemplo, ele às vezes vai fazer um tratamento, o médico faz uma consulta prévia com ele, uma investigação prévia, e o médico chega à conclusão que esse paciente não vai parar de beber. Se ele não vai parar de beber, se ele entrar com dose normal, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai conseguir tratar o problema? Não, porque o metabolismo dele não segura a forma. Ele não vai conseguir tratar o problema, porque se o médico entrar com dose normal para esse paciente, ele não vai tratar o problema. Por quê? Porque como ele bebe todo dia, o metabolismo dele está acelerado e vai eliminar esse fármaco antes do tempo. Então, o que o médico tem que fazer? Ou o médico vai diminuir os intervalos dessa medicação, ou ele vai aumentar a dose do fármaco para que ele consiga agir no tempo necessário. Entendeu? Então, você acaba tendo que fazer esses ajustes para situações como essa. Tudo bem? Vamos avançar então agora. Então, ó, lembre-se, alcoólatra perde o efeito e o cara que enche a cara aumenta o efeito do fármaco, tá bom? O cara que encheu a cara de uma vez só, o efeito do fármaco vai ser maior, e o cara que bebe todo dia, o efeito é menor. Dando sequência. Alguns fatores que agora é relacionado ao fármaco, né? Entendeu? A dose do fármaco, tá? Pode interferir. A duração do seu efeito, né? O tempo de duração dele também pode interferir. Um exemplo é esse que nós mostramos, né? Do fármaco, você parar de tomar ele e mesmo assim, 10 dias depois você tem uma interferência. Você vai ter interferência por quê? Você vai ter uma interferência porque não deu tempo dele sair do corpo ainda. Você tem aqui, no caso, esquema posológico, tá? O esquema posológico do... Só um minutinho, pessoal, que o meu passarinho começou a... Belo. Não é hora de cantar, não. Tá de sacanagem, né? Vamos ver se ele continuar, eu tirei daqui. Então, tá? O esquema posológico está relacionado com o quê? Está relacionado com a forma com que você administra, a dose, a duração, seria né, um somatório disso tudo aqui. Então, dependendo da forma com que você administra o fármaco, você pode evitar uma interação medicamentosa, tá? Você tem, por exemplo, dois fármacos que um interage com o outro, por exemplo, no estômago. Se um encontrar com o outro, um consegue bloquear o outro, porque às vezes eles, quando se juntam, formam um complexo insolúvel, tá? Então, se eu formo um complexo insolúvel com os dois, eles vão se tornar insolúveis e não vão conseguir ser absorvidos. Então, eu não posso administrar os dois juntos, mas eu preciso administrar os dois nesse paciente. Então, o que eu faço? Eu ajusto o esquema posológico. Eu vou administrar um fármaco via oral, por exemplo, e vou aguardar 2 horas para administrar o segundo. Dependendo do medicamento, vou aguardar até 3 horas para administrar o segundo, tá? Então, eu vou fazer um ajuste na posologia. Eu vou distanciar a administração de um e do outro, porque aí eu consigo fazer com que os dois sejam administrados sem que um prejudique o outro, tá bom? Vias de administrações, também é importante. Pô. Se eu tenho 2 medicamentos que sofrem interferência, às vezes, no estômago, eu posso, dependendo da situação, um deles eu faço via oral e o outro eu faço endovenoso, tá? Ou muscular. Então, pode-se fazer também esses ajustes, tá? Forma farmacêutica, né? A forma farmacêutica do fármaco define também, tá? Os riscos que podem ocorrer dessas interações. Então, tudo isso estaria relacionado, tá? Com características do fármaco. As interações. Agora, os tipos de interações. As interações, elas podem ser farmacotécnicas, farmacocinéticas ou farmacodinâmicas, tá? Aonde você vê escrito interações farmacotécnicas, o que é uma interação farmacotécnica? Interação farmacotécnica, também conhecida como interação farmacêutica, tá? Então, interação farmacotécnica ou farmacêutica, tá?
Na interação farmacotécnica, as interações podem ocorrer na própria constituição do fármaco mesmo, na própria produção dele lá, antes mesmo, às vezes, antes mesmo dele entrar no corpo, tá? Então, as interações, elas vão ocorrer nas suas próprias formas farmacêuticas, tá? Então, na interação farmacotécnica, você tem a interação ocorrendo nas próprias formas farmacêuticas. Exemplo, eu tenho, por exemplo, a tetraciclina, que é um antibiótico, tá? E esse antibiótico tetraciclina, ele não pode ter contato com nenhum íon positivo de carga +2 e +3. Onde eu tenho íon positivo de carga +2 e +3? Eu tenho, por exemplo, no cálcio, que está no leite, por isso que o cálcio não pode ser, por isso que o leite não pode ser administrado junto com a tetraciclina, porque o leite é rico em cálcio, que libera o íon, né, cálcio +2, e esse íon cálcio +2 complexa com a tetraciclina. Se eu administrar a tetraciclina, por exemplo, com sulfato ferroso, o sulfato ferroso libera íons +2 também, que é o ferro +2, que complexa ela. Então, você tem uma interação na própria forma farmacêutica, tá? Os medicamentos, um entra em contato com o outro e um anula o outro. Quando isso acontecer, você tem uma interação do tipo farmacotécnico ou farmacêutica. Por exemplo, outro exemplo que pode acontecer, que são as interações que ocorrem na hora de preparar o fármaco pelas formas farmacêuticas. Você tem, por exemplo, medicamentos que são colocados no soro fisiológico, né, para correr. Tem medicamentos que correm no soro fisiológico, outros que correm no soro glicosado. Então, dependendo se você muda o tipo de soro que você vai administrar esse fármaco, tá? Você pode ter esse soro inativando a ação desse fármaco, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, você vê o seguinte, você estava com o soro pendurado, né, para correr no paciente, aí nesse soro você foi lá e injetou um fármaco. Aí você vai e injeta um fármaco que não podia ser colocado nesse tipo de soro. Então, esse fármaco, na hora que ele entrar em contato, por exemplo, com o soro fisiológico, ele complexa na hora e vira um complexo insolúvel. Então, ele não vai conseguir, no caso, ser absorvido, tá beleza? Ele não consegue, às vezes, nem entrar assim, porque ele vai solidificar ali, tá? Então, ele vai ser inativado. Ou então o soro, ele vai conseguir entrar no paciente, ele entra, mas o fármaco que entrou pela veia, ele entra na forma inativa, tá? Às vezes, você pode ter a formação de um complexo solúvel ou simplesmente o fármaco ter sido inativado pelo soro. E essa inativação faz com que ele pode até entrar na veia, ele entra no sangue, mas entra inativado, sem efeito nenhum. Então, tudo isso estão relacionados com interações farmacotécnicas ou farmacêuticas, tá? São interações que ocorrem na própria forma farmacêutica. Agora, eu tenho interações também chamadas de farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Essas interações, como que elas vão ocorrer? Aí dá importância, né, da gente ter revisado os conceitos, né, de farmacocinética e farmacodinâmica. Por quê? Porque as interações vão estar ocorrendo em alguma etapa, em alguma fase da farmacocinética ou da farmacodinâmica do organismo, tá bom? Então, as interações farmacocinéticas, elas vão acabar atingindo alguma etapa da farmacocinética. Farmacodinâmica, elas vão estar atingindo alguma etapa da farmacodinâmica. Então, por isso que a gente fez aquela revisão daqueles termos lá, tal, mostrando, né, o que é farmacocinética, quais são as etapas. Porque se você tiver alguma interferência em uma daquelas etapas, você sabe que a interação foi farmacocinética. Agora, farmacodinâmica, se teve alguma interação na farmacodinâmica, o que é farmacodinâmica mesmo? É o efeito que o fármaco faz sobre o organismo, né? É o fármaco agindo sobre o organismo. Então, se você tem alguma interferência ocorrendo, né, na ação desse fármaco, essa interação é farmacodinâmica. Mas aí nós vamos mostrar os exemplos agora como que isso acontece. Então, interação farmacotécnica, né? Vamos só fazer a leitura, né, que a gente acabou de falar. Quando os fármacos interagem na própria forma farmacêutica, reação físico-química, implicando em inativação de um ou todos eles, tá?
Então, algumas reações que podem ocorrer, né? Reações da própria forma farmacêutica. Você tem, por exemplo, exemplo de reações de oxirredução, tá? Como que isso acontece? Por exemplo, atropina. Como que a atropina pode ter sua interferência com o permanganato? Isso aqui é uma reação que muitas vezes ocorre através de o permanganato, por exemplo, ele pode ser usado como antídoto para alguns tipos de envenenamento. Por que ele funciona bem como antídoto? Porque o permanganato, eu não sei se vocês chegam a ver isso em química orgânica, o permanganato, nas reações orgânicas, ele é um excelente agente oxidante, tá? Então, esse permanganato, ele é um agente oxidante, ou seja, ele tem a capacidade de oxidar determinada substância. E um tipo de substância que o permanganato consegue oxidar são os alcaloides, tá? Os alcaloides são substâncias que conseguem ser oxidadas pelo permanganato. E a atropina é um exemplo de alcaloide, tá? Então, a atropina é um exemplo de alcaloide. Existem alguns tipos de envenenamento que você pode acabar tendo um aumento, por exemplo, dos níveis de atropina ou então de algum outro alcaloide. Quando você faz a utilização do permanganato, o que o permanganato faz? O permanganato, ele vai promover a oxidação da atropina. Como ele vai oxidar a atropina, o permanganato inativa a atropina, tá bom? O permanganato consegue inativar a ação da atropina, tá? Então, como ele tem essa função de agente oxidante, tá? Como ele consegue ter essa função de agente oxidante, ele consegue, então, oxidar a atropina. Ao oxidar a atropina, tá? O permanganato, ele faz com que ela perca o seu efeito, tá bom? Então, aqui foi um exemplo de reação, de interação medicamentosa do tipo farmacêutico, porque eu tenho uma substância destruindo a outra, tá bom? Então, aqui é um exemplo. Agora, aqui eu tenho uma outra interação, tá? Farmacêutica também, só que essa interação acaba sendo para o bem, tá? A vitamina C, tá? Ela pode atuar como agora um agente redutor, tá? A vitamina C, ela pode atuar como um agente redutor. Então, se ela é um agente redutor, ela pode atuar cedendo elétrons, tá? Para uma determinada reação. E quando a vitamina C é colocada junto com o sulfato ferroso, o que a vitamina C faz? A vitamina C, ela cede elétrons para o sulfato ferroso, fazendo com que esse ferro, que está na forma de ferro mais 2, continue nessa forma. O ferro mais 2 é o íon ferroso, tá? Que é liberado por esse sulfato ferroso aqui. Esse ferro mais 2, por exemplo, ele pode se converter em ferro mais 3. Se ele converter em ferro mais 3, ele reduz praticamente quase tudo a sua capacidade de ser absorvido. O ferro mais 3 não é bem absorvido pelo corpo. Então, o que acontece? A vitamina C doa elétrons e os elétrons promovem a redução do ferro, ou promove a redução do ferro, ou simplesmente mantém ele na forma mais 2, tá? A vitamina C simplesmente mantém ele nessa forma mais 2. E o ferro ficando nessa forma mais 2, tá? Ele está pronto para ser absorvido. E a sua absorção acaba acontecendo bem melhor do que o ferro mais 3. Então, a vitamina C melhora a absorção do ferro do sulfato ferroso. Então, foi uma interação, só que agora para o bem, onde você teve uma melhora dessa absorção. Tudo bem? Reações de precipitação. A tetraciclina. A tetraciclina com os cátions, como eu falei para vocês. A tetraciclina com os cátions, elas vão, no caso, prejudicar a absorção dela. Por quê? Porque os cátions vão quelar a tetraciclina, não permitindo que ela seja, então, absorvida. Tá bom? A adsorção, que seria um outro tipo de reação. O que a adsorção faz, na verdade? A adsorção não chega nem a ser uma reação. A adsorção, você tem um fármaco agora, é como se ele prendesse o outro. Ele vai fixar-se no outro. Tá? Por exemplo,
o carvão ativado. O carvão ativado, tá? Ele é uma substância que eu administro no paciente quando você tem, por exemplo, uma intoxicação, principalmente por alguns tipos de alcaloides também. O que o carvão faz? O carvão vai lá e gruda no alcaloide. Ao grudar no alcaloide, por exemplo, lá no estômago, vamos dizer que você ingeriu uma substância, tá? Acidentalmente. Você vai lá e toma o carvão ativado. O carvão ativado vai gruda nesse alcaloide e esse alcaloide agora não vai conseguir ser absorvido. Então ele não consegue entrar, porque ele foi prejudicado. O carvão ativado prejudicou a estrutura do alcaloide porque ele não está mais livre para poder ser absorvido. Então a estrutura do carvão bloqueou a estrutura do alcaloide nesse momento. Seria um outro exemplo de interação, tá? Então essa interação aqui foi de bloqueio. Essa interação aqui foi de bloqueio. Ó, então isso aqui foi um antagonismo, isso aqui foi um antagonismo, essa aqui, a primeira, foi um antagonismo, e só essa aqui, só essa segunda que foi um sinergismo, tá bom? A única sinérgica nesse caso aqui foi a segunda, porque a primeira, a terceira e a quarta foram antagônicas. Entenderam isso? Ok ou não ok? Ok. Beleza. Vamos então seguir. Vamos aí. Agora, as interações elas podem ser farmacocinéticas ou farmacodinâmicas. O que é uma interação farmacocinética? Primeira coisa, vamos lembrar, vamos recordar das etapas que envolvem a farmacocinética. Quais são as etapas que envolvem a farmacocinética mesmo? Quem me ajuda? Absorção, Absorção, distribuição, distribuição, nossa, não deu branco. Absorção, distribuição, qual a outra? biotransformação, ou é biotransformação, né? Biotransformação, correto? E excreção. E excreção, isso aí, tá? Então, para facilitar a guardar esses 4 termos, vocês vão guardar assim agora, ó. Isso acaba ajudando vocês a guardar, tá? Vamos guardar assim, ó, ADME. O que é a ADME? ADME. Quer ver? Vou até fazer diferente para grifar esses 4 aqui. Tá vendo que eu estou começando a aprender a mexer nessa tranqueira aqui, né? Começando a fazer graça aqui já. Eu estava pensando como que eu ia fazer com a minha aula sem ter um pincel na mão. Então me ajudou. ADME. AD, absorção. D, distribuição. M, de metabolismo ou metabolização. Só que metabolização é para facilitar pelo macetinho aqui, né? Mas metabolização sabemos que é o mesmo que Biotransformação. Exatamente. E por fim, excreção. Então, ó, ADME, ó, ADME, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Professor, Oi, diga. assim, um conceito bem simples que eu não sei se é certo. A excreção é só a transformação do fármaco que tem afinidade de água para transformar ele por afinidade por gordura, digamos assim? Fala de novo, por favor, que eu não entendi. Assim, um conceito básico da excreção Sim. é a transformação do fármaco
que uma vez que a gente toma, ele tem afinidade por gordura e transforma ele de uma forma que ele tem afinidade por água para ser excretado? Esse conceito não é de excreção. Esse conceito aí é de biotransformação. Biotransformação, né? Isso. A biotransformação, porque olha o nome, guarda pelo nome, ele biotransforma, ou seja, ele transforma o fármaco, quer dizer que é a estrutura biológica, na estrutura própria para ser eliminado. Biotransformação. Depois disso é que vem a excreção. Isso, ele biotransforma primeiro, prepara a substância e deixa ela no jeito para ser eliminada. Aí sim vem a excreção, que é o rim pegar o fármaco e eliminá-lo. Tá bom? Ok. Deixa eu só aqui. Então, você tem que sempre pensar isso. Você vai pensar na farmacocinética. A farmacocinética, você tem algum prejuízo do organismo, tá? Se ocorreu algum prejuízo a respeito da administração, biotransformação, distribuição ou excreção, se teve algum prejuízo em algum desses pontos, tá? Você tem uma interação do tipo farmacocinética, tá bom? Então, a interação farmacocinética mexe em algum desses pontos. Aí, olha só esse conceito agora. Farmacocinética, quando ocorre alteração da concentração do fármaco no sítio de ação. Então, você vê que eles resumiram a farmacocinética sendo uma alteração na concentração do fármaco no sítio de ação. Vamos entender isso? Vamos aqui, então, ó. Olha só, vamos pegar aqui, ó, a absorção. Vamos dizer que ocorreu uma interação e ocorreu um prejuízo na absorção. Se o fármaco teve um prejuízo na absorção, vamos pensar assim, se ele teve um prejuízo na absorção, você não concorda que a quantidade que vai chegar na circulação vai ser menor? Se a absorção não aconteceu de forma correta, a quantidade que chega na circulação é menor. Então, eu tive um problema na absorção e a quantidade que chegou foi menor, ou seja, eu tive uma alteração da concentração do fármaco no sítio de ação. Por quê? Porque se eu prejudiquei a absorção, a quantidade que chega no sítio de ação vai estar prejudicada. Tá bom? Outra etapa da farmacocinética, distribuição. Qual que é o conceito de distribuição? Vai desde a chegada na circulação sistêmica até o seu transporte, né, para o sítio de ação. Então, a distribuição corresponde a esse transporte ao sítio de ação. Se eu tenho um comprometimento, se eu tenho um prejuízo na distribuição desse fármaco, a quantidade que vai chegar no sítio de ação vai estar menor. Então, eu mexi também na concentração do fármaco. Metabolização. Vamos pensar aqui, ó. Se por um acaso eu acelero, por exemplo, a metabolização de um fármaco. Se eu acelerei a metabolização de um fármaco, ele foi metabolizado mais rápido, consequentemente, vai ser eliminado mais rápido, então ele acaba saindo do corpo antes do tempo. Automaticamente, a sua concentração no sítio de ação também vai diminuir antes do tempo. Não vai ter efeito. E a própria excreção. A excreção já diz, né, que é a retirada do fármaco do organismo. Se eu tenho, por exemplo, um aumento da excreção, se eu tenho um aumento da excreção, esse fármaco foi eliminado mais rápido e a quantidade dele no sítio de ação também foi comprometida. Tá bom? Então, absorção, distribuição, metabolização e excreção, cada etapa dessa aqui acaba prejudicando o fármaco de alguma maneira na sua concentração no sítio de ação. Então, interações do tipo farmacocinética, no final das contas, a concentração do fármaco no sítio de ação vai ter sido alterada. Agora, você vai ter que justificar como que essa concentração se alterou. Aí você vai justificar por isso aqui, ó. Você vai ter que identificar e explicar se essa interferência foi na absorção, na distribuição, na metabolização ou na excreção. Tudo bem? Professor, Oi? eu não entendi muito bem como que a alteração na excreção vai mudar o fármaco no sítio de ação, porque na excreção é já ele inativo, já é o que não foi utilizado. Como que isso vai mudar se já passou, entendeu? Pela Tá. Mas fase de metabolismo. esse que é o Era isso que eu ia perguntar também. Peraí. Quem que está me perguntando? A Isis. É a Isis. Mas é a mesma dúvida minha também. É a mesma dúvida.
Isis, e você, quem que é? É o Renan. 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 Isis e Renan. O que acontece, senhores? É o seguinte, a biotransformação do fármaco, ela visa, claro, como principal ideal, a preparação para ele sair. Só que o fármaco sair do corpo não quer dizer que esse fármaco foi inativado. A biotransformação que inativa o fármaco é aquela biotransformação que normalmente a gente vê na entrada dele, lembra? Que é o efeito de primeira passagem que ele sofre. Ele sofre uma primeira passagem inativa. Agora, quando o fármaco está sendo preparado para sair, ele vai sofrer uma biotransformação. A biotransformação é aquilo que eu expliquei. Ele vai ser convertido da sua forma lipossolúvel para a sua forma hidrossolúvel, para poder sair pela urina. Ótimo. Mas essa conversão dele de lipossolúvel para hidrossolúvel pode acontecer 3 coisas nessa conversão. Nessa conversão pode acontecer dele ter sido inativado, pode acontecer dele continuar na mesma capacidade de ação que ele já tinha, e ainda pode acontecer pior, ele pode se tornar uma substância tóxica, ou pode aumentar mais a sua potência. Então, nessa biotransformação de saída, ele pode, inclusive, aumentar a sua potência. Então, não obrigatoriamente ele precisa ser destruído para sair. Ele, às vezes, continua na sua forma ativa. Ele só tem meios agora de interagir melhor com a água e sair. Então, quando um fármaco foi biotransformado... Oi? Vai procurar. Essa bronca foi para mim ou foi para o seu filho? Eu acho que foi para o baixinho, acho que foi para mim não, né? Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Oi, Professor, fala. é a Fernanda. Então, isso que você está explicando se refere à questão, por exemplo, do que você estava explicando do álcool, né? Por exemplo, quem utiliza o álcool de forma crônica, ele vai eliminar mais rápido, porque o metabolismo vai estar mais rápido. Sim. Automaticamente, aquele fármaco ele ainda estaria fazendo efeito mesmo até a sua eliminação, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Seria isso? Perfeito, Fernando, perfeito. Você tem, a maior parte dos fármacos fazem isso. Você pode ter o fármaco ainda na sua forma ativa, só esperando na fila para sair pelos rins. O fígado metabolizou ele, tornou ele mais hidrossolúvel, entendeu? Mas ele continua fazendo efeito. Vamos dar um exemplo disso, galera, para vocês entenderem o que nós estamos falando. Quer ver? Me dá só um minutinho que eu vou pegar aqui, que aí vai ficar bem fácil vocês entenderem. Rapidão. Deixa eu pegar aqui. E ver que isso aqui vai abrir a mente de vocês. Como vocês são farmacêuticos, é importante vocês terem bem esse controle dessa informação. Por exemplo, Eu estava pensando aqui em relação ao uso do álcool. Você falou no nosso caso, que a gente que gosta que bebe muito de uma vez só e pode aumentar o efeito do medicamento, certo? Sim. Tem que tomar cuidado com isso, senão tem gente que vai tomar analgésico com cerveja. Só que aí no caso vai muito do tipo de substância, né? Tem substância que ele consegue, no caso, o aumento do efeito não vai ser que ele vai aumentar a força do efeito, mas sim pelo tempo de permanência maior que ele vai ficar no corpo, entendeu? Uhum. Mas pelo tempo de permanência. Quero pegar uma imagem só para mostrar para vocês um detalhe aqui.
Aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu acho que vai facilitar esse entendimento, ó. Olha só, vamos lá. Eu não vou ficar avançando demais nisso não, porque isso aqui é química farmacêutica, tá? Minha química farmacêutica tá meio enferrujada. Mas, ó, dá uma olhadinha aqui numa parada aqui que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha só. Vamos pegar aqui esse exemplo, tá? Dessa molécula aqui, ó. Mas esquece que essa reação está vindo para esse lado. Imagina que ela está vindo. Imagina que essa reação aqui estivesse acontecendo para esse outro lado aqui. Só para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Vocês estão vendo, por exemplo, que esse fármaco tem uma cadeia grande aqui? Tá vendo? Então, ó, você tem, por exemplo, essa substância que tem essa cadeia grande lateral e tem essa porção aqui, né, mais central. Vamos dizer, só para facilitar o entendimento. O que seria a biotransformação? A biotransformação seria a capacidade que o fármaco tem, tá, de tornar a estrutura mais hidrossolúvel, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui que vai ficar até mais fácil. Só um minutinho, peraí. Aqui, ó, por aqui, uma coisa bem mais simples aqui, mas só para a gente poder entender esse detalhe, ó. Aqui, ó. Aqui. Pronto, ó. Imagina aqui essa molécula do benzeno. A molécula do benzeno. Você vê que o benzeno aqui sofre uma reação, se transforma em fenol, e aqui ele se transforma em hidroquinol. Qual a diferença que está tendo? Você observa que a estrutura principal da molécula, vocês percebem que a estrutura principal da molécula é a mesma? O que mudou dessa para essa? Essa aqui só era constituída por carbono e hidrogênio, tá? Então, essa molécula aqui ela é muito mais apolar, ou então lipossolúvel. A partir do momento que você introduz na cadeia lateral grupos mais polares, como hidroxilas, por exemplo, o que você faz? A introdução dessas hidroxilas aqui, lateralmente, nessa estrutura do benzeno, faz com que essa molécula deixe de ser lipossolúvel e passe a ser agora uma estrutura hidrossolúvel, tá? Por quê? Porque esses grupos polares faz aumentar a polaridade da molécula e se eu aumento a polaridade dela, eu facilito agora a sua metabolização. Olha aqui, olha esse exemplo de baixo aqui, ó. Você tinha aqui, ó, 5 anéis aromáticos, tá? Interligados uns aos outros. Tá vendo aqui escrito aqui, ó, P450, quer dizer, citocromo P450, que corresponde às enzimas metabolizadoras do corpo. O que esse citocromo P450 fez? Olha bem, isso aqui são etapas de uma biotransformação acontecendo, ó. O citocromo P450 pega essa cadeia do benzeno, quebra ela e transforma nesse grupo cíclico aqui, ó. Nesse ciclo, no caso com duas duplas, né, seria um ciclo hexadieno conectado a esse oxigênio. A partir do momento que você introduzir um oxigênio na cadeia, oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Então, ele puxa elétrons para ele, se tornando negativo e polarizando essa cadeia. Nessa cadeia, ele vai sofrer uma outra oxidação. E nessa próxima oxidação agora, olha o que acontece com essa cadeia lateral. A cadeia lateral agora, que tinha só esse oxigênio agora aqui, ó, essas duas ligações agora, esse ciclo fechado com oxigênio é quebrado, realiza-se uma hidroxilação em cada carbono desse. Você então tem duas hidroxilações acontecendo. Essas hidroxilações aqui, a hidroxila é um grupo muito eletronegativo, polariza mais essa cadeia. E por fim, o citocromo P450
além de manter essa hidroxilação que ele já tinha feito, ele vai introduz agora também na cadeia lateral mais um grupo oxigênio, fazendo ligações simples com esse carbono. Isso aqui é um éter, né? Então você tem aqui, nesse caso, hidroxila ligada a carbono saturado. Você tem álcool, né? Você tem um diálcool aqui e mais a introdução de um éter. Então a introdução de hidroxilas do álcool mais oxigênio do éter, que são elementos altamente eletronegativos, faz com que essa cadeia saia de uma estrutura que é essa aqui, que é totalmente apolar, tá? Sai de uma estrutura totalmente apolar, e a gente sabe que estrutura apolar é lipossolúvel, quer dizer, tem mais afinidade por gordura do que por água. Faz essa estrutura sair dessa estrutura apolar para se tornar essa estrutura aqui, que é uma estrutura agora polar, tá bom? Beleza. Então, agora, essa estrutura química formada aqui, você vê que a introdução desses grupos eletronegativos, oxigênio no caso, né, que seria o segundo o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Tem o FON, né, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, faz com que essa cadeia lateral ganhe uma polaridade muito grande, favorecendo ela agora a sua interação com a água e ela, então, sendo eliminada mais facilmente pela urina. Só que aí, para concluir, né, meu raciocínio, ela vai ser facilmente eliminada pela urina. Mas o que você pode observar? Tirando essa cadeia, o resto da molécula aqui, vocês perceberam que ela se manteve intacta? Olha aqui, ó. O resto da cadeia, ó, ela se mantém intacta desde o início até o fim. Então, dependendo da biotransformação que o fármaco sofre, se essa porção do fármaco que ficar intacta for o seu grupo farmacofórico, ou seja, se essa porção do fármaco for a porção do fármaco que realmente tem a missão na molécula de realizar a ação farmacológica e nela não for mexido apenas a cadeia lateral, você garante a ação do fármaco continuando e só turbinando a cadeia lateral para que ela se torne mais hidrofílica agora e consiga, então, ser eliminada. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer agora? Sim. Entendi. Já cansei para explicar isso agora. Nossa Senhora. Fizeram voltar lá. Ódio de química. Que caralho, vocês arrancaram meus neurônios aqui agora. Tá? Mas deu para entender o raciocínio, né? Isso que é a biotransformação, ó. A biotransformação é isso. Oi, querida. Professor, seria então só quando é essa questão lateral, quando é alteração na lateral, quando é, por exemplo, um outro tipo de transformação, ele não vai estar fazendo o efeito, ele vai bloquear o efeito, seria isso? É porque é o seguinte, na biotransformação, você pode ter uma alteração na cadeia lateral e na cadeia principal, que é o grupo farmacofórico, inativando o fármaco, ele perde a ação, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que essa cadeia toda aqui fosse responsável pela função. Como eu quebrei um desses anéis, por exemplo, eu posso ter quebrado a função dele, entendeu? Agora, vamos dizer que eu preservei no fármaco, eu vou tentar depois arrumar um outro exemplo para mostrar, mas vamos dizer que eu preservei no fármaco a cadeia principal, que é o grupo farmacofórico que faz o efeito, e mexi só na cadeia lateral. Se eu preservei o fármaco e o seu ponto de ligação com a célula, se eu preservei o fármaco e o seu ponto de ligação com a célula, ele vai continuar tendo a capacidade de se ligar à célula do mesmo jeito. A diferença é que, como eu mexi aqui, eu posso ter tornado ele mais forte ou mais fraco. Então, em resumo, a biotransformação, eu posso ter um fármaco tanto inativado, como eu posso ter ele mantendo mais ou menos as mesmas propriedades ou tendo as suas propriedades aumentadas. Não importa, qualquer uma dessas etapas, se o fármaco foi biotransformado, ele está pronto para sair. Isso aqui é apenas a justificativa que a gente está dando para mostrar que, mesmo, voltar aqui, né? Isso aqui é apenas a justificativa para estar mostrando para nós que, mesmo independente do que eu alterei, se eu biotransformei, se eu mexi na absorção ou não, se eu alterei a concentração do fármaco no sítio de ação, tá beleza? Esse fármaco realizou uma interação do tipo farmacocinética. O que é alterar a concentração no sítio de ação? Por exemplo, vamos dizer que por 4 horas esse fármaco teria que estar chegando em 100 microgramas no sítio de ação.
por algum efeito prejudicial que aconteceu, seja na administração, na distribuição, no metabolismo, na eliminação, ao invés de chegar a 100 microgramas no sítio de ação, está chegando a 50 microgramas no sítio de ação. Aí eu falo para vocês, o fármaco, quando ele foi produzido para chegar naquela quantidade no sítio de ação e realizar aquele efeito sobre a célula. Então, se ele não está na dose correta chegando, qual a consequência disso? Você tem que lembrar que lá no seu sítio de ação, você não tem somente um receptor, tá? É isso que você tem que sempre lembrar. No sítio de ação lá, você vai ter trocentos receptores esperando para se ligar ao fármaco. Então, a partir do momento que eu reduzir pela metade o número de receptores, se eu reduzir pela metade a concentração que eu tenho, a quantidade de receptores que serão estimulados agora vão ser menores do que se eu tivesse com concentração máxima. Se eu tivesse com concentração máxima, por exemplo, eu teria todos os receptores que foi preparados para ser excitados sendo estimulados. O efeito seria normal. Agora, a partir do momento que eu mexi na concentração, o número de receptores que acabam sendo estimulados diminui. Como vai diminuir? Logicamente, diminui o efeito que o fármaco deveria fazer. Esse fármaco vai ter um efeito reduzido. Deu para entender agora? Melhor? Sim, deu sim, professor. Tá? É porque, na verdade, né, gente, nós como farmacêuticos, a gente tem que ter consciência que as matérias elas são quebradas para facilitar o entendimento por parte da gente. Mas, na verdade, farmacologia, farmacognosia, farmacodinâmica, farmacocinética, química farmacêutica é algo que na verdade, está tudo andando junto, né? Tudo anda junto. Entendeu? Então, aqui é a prova, né? Que eu tive que misturar um pouco as coisas para mostrar mais profundamente para vocês isso. Porque, na verdade, é tudo ao mesmo tempo. Você tem a tecnologia farmacêutica, a farmacotécnica, fazendo a forma farmacêutica, preparando ela para entrar no corpo. Você tem a tecnologia farmacêutica, criando a melhor forma farmacêutica para entrar. Você tem a química farmacêutica, mexendo na estrutura do medicamento. Como que um medicamento ele pode ser aprimorado, né? Você tem a lidocaína, depois você teve a procaína, você tem a xilocaína, a mepivacaína, você teve caínas diferentes, são todos anestésicos locais. Como que um foi aprimorado em relação ao outro? Devido a alterações químicas feitas nas cadeias. Então, a química farmacêutica faz essas alterações nas cadeias, por exemplo, para aumentar o tempo de ação dela, para aumentar a potência com que ela vai agir, tá? E você tem a farmacologia explicando o resto, como, por exemplo, como que ele faz para entrar, como ele faz para sair, a farmacocinética, né? No caso, mexendo na sua eliminação, mexendo na sua entrada. Então, na verdade, cada ponto desse contribui, né, para uma etapa desse efeito acontecer. Tá? Eu não viajei demais não, né? Ficou claro, né? O que eu estava falando. Ok? Tranquilo. Beleza, Tá explicando então. Que a professora não conseguiu de química, né? Não vou entrar nesse mérito não. Vamos, mas é porque são coisas complicadas. São coisas complicadas. Isso aí, a farmacologia é uma coisa sinistra demais, cara. É muito, na verdade, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo para que o fármaco possa realizar o seu efeito. Então, ó, farmacocinética, tá? De alguma maneira, eu tive uma alteração na concentração do fármaco. Agora, na farmacodinâmica, eu vou explicar a farmacodinâmica, tá? E a gente vai parar uns 5 minutinhos aí, só para a gente pegar um ar, para eu depois avançar com mais um pedacinho aqui, tá, pessoal? Pelo menos para vocês... Que seja 10 minutos, né, para pegar um arzinho aí, a gente volta e finaliza essa parte que eu estou querendo fazer aqui. A interação medicamentosa do tipo farmacodinâmica, o que nós temos que ver disso aqui? Ó? Na alteração farmacodinâmica, olha o resumo do conceito dela. Ó. Quando um fármaco altera a ação farmacológica, quando um fármaco altera a ação farmacológica de outro, quer dizer, um fármaco vai alterar a ação do outro, sem alterar, olha o detalhe agora, olha o detalhe, sem alterar sua concentração no sítio de ação. Então, se eu tenho agora o fármaco perdendo a sua ação, ou seja, um segundo fármaco atrapalhou a ação do primeiro, sem alterar a sua concentração, eu não mexi na concentração do fármaco para fazer essa alteração. Se eu não mexi na concentração do fármaco, eu não mexi na absorção,
eu não mexi na distribuição, eu não mexi na biotransformação e nem mexi na excreção. Eu mexi apenas na capacidade dele de agir. Então, quando eu mexo só na sua capacidade de agir, tá? Essa interação medicamentosa vai ser do tipo farmacodinâmica. Então, a principal diferença que vai existir entre a interação medicamentosa farmacodinâmica e farmacocinética. Na interação farmacocinética, obrigatoriamente, eu precisarei mexer na concentração, quando ela for farmacocinética. E na interação farmacodinâmica, tá? Eu não mexo na concentração. Vamos dar um exemplo de interação farmacodinâmica? Como que eu faço uma interação farmacodinâmica sem mexer na concentração? Nós chegamos até a comentar em aulas anteriores sobre isso. Por exemplo, imagina que você tem lá, por exemplo, a histamina, né? Que é produzida às vezes para gerar alergia, né, no paciente. Então, você tem a produção da histamina. Como que a histamina age? Lembra de como que ela age? Ela vai ser produzida e vai se ligar a um receptor chamado receptor H1, que é o receptor de histamina, né? Então, você tem aqui o receptor H1 e a histamina vai e se liga nesse receptor. Se ela se ligar ao receptor, tá? A resposta farmacológica vai acontecer porque ela liga o receptor, gera um efeito sobre a célula e o efeito acontece. Qual que é a forma que eu tenho de bloquear que isso aconteça? Eu não tenho mecanismos, eu não tenho meios e nem mecanismos para destruir a histamina. O que sobra para mim de mecanismo é o quê? O que sobrou para mim de mecanismo seria eu administrar um fármaco que também consiga se ligar nesse mesmo receptor. E esse fármaco, ao se ligar nesse receptor, ele bloqueia a ação da histamina. Entenda, a histamina continua aqui, só que ela agora fica impossibilitada de se ligar. Ou seja, eu consegui, sem mexer na concentração da histamina, fazer com que ela parasse de agir. Ou seja, eu tive uma alteração no efeito do fármaco sem que eu mexesse na concentração dele. A concentração de histamina é a mesma, tá? Vai ser a mesma concentração, só que agora ela não consegue se ligar. Porque eu mexi no ponto onde ela agiria. E isso está relacionado com o fármaco agindo sobre o organismo, que é a farmacodinâmica. Tá? Então, isso é um antagonismo total? Isso aqui seria um antagonismo. Aí, nesse caso, a gente nem vai usar esse termo antagonismo total. Nós vamos usar um outro termo aqui, que é o antagonismo competitivo, né? Que é um antagonismo que ocorre através de competição, tá bom? É um antagonismo competitivo. Nós não podemos considerar como antagonismo total aqui, por quê? Porque a resposta da histamina ela pode estar continuando acontecendo. Porque, na verdade, eu não tenho um receptor só, eu tenho milhões de receptores. Como eu tenho milhões de receptores, eu vou estar bloqueando parte deles, entendeu? Então, pode acontecer ainda de algumas estarem ainda agindo, entendeu? Mas o termo mais que se aplica aqui seria antagonismo agora competitivo. O que é um antagonismo competitivo? É quando uma substância briga pelo mesmo receptor pela outra, tá bom? E por que ele é competitivo? É competitivo pelo seguinte, se essa substância que eu administrei aqui, tá? Que é, no caso, né? Como ele bloqueou a histamina, seria um antihistamínico, né? Vamos colocar aqui o Fenergan. Essa substância que eu administrei aqui, vai chegar uma hora que o efeito dela vai acabar. Na hora que o efeito dessa substância acabar, é porque ela foi eliminada. E se ela foi eliminada do corpo, o que acontece? Deixa a minha histamina agora livre novamente, porque ela estava aqui, ela não tinha ido embora, ela continua aqui, e como agora ela está livre, ela consegue então agora se ligar de novo ao receptor. Por isso que reações alérgicas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é só administrar o fármaco, você tem que monitorar o paciente. Porque se esse fármaco aqui você der uma dose só, não administrar às vezes outros medicamentos, e não ficar atento e não der dose de manutenção, ele pode ser eliminado do corpo e liberar o receptor novamente para que a substância principal, que seria a histamina, se ligar novamente, tá? Por isso que é um antagonismo competitivo. Ele é competitivo por quê? Ele é competitivo porque essa substância aqui, ela se liga, mas pode desligar e a outra se ligar de novo, tá? Mas o forte do negócio aqui é a gente dizer que foi o quê? Que foi um antagonismo, tá? Desculpa, foi uma interação no qual eu não mexi com a concentração da substância principal. Eu mexi só na sua capacidade de agir. Quando isso acontece, a interação é do tipo farmacodinâmico.
tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, faz o seguinte, dá uma paradinha de uns 10 minutinhos, rapidinho, tá? Só para pegar um ar, que eu quero só explicar mais uns detalhezinhos aqui para a gente finalizar essa primeira parte, tá bom? Professor, Oi. só um instantinho. Eu queria que você explicasse em relação a uma questão do exercício, que eu não consegui a resposta, que é a relação do ciclo circadiano com o ciclo dos corticoides. Ah, tá. Sim, eu estava pensando até em fazer uma outra coisa também para vocês, que eu acho que vai facilitar. Até mesmo para dar uma... Eu vou abrir agora para perguntas. Eu vou fazer o seguinte. O que eu tinha que falar agora, o que eu tinha que adiantar para vocês agora, que é para igualar com a turma da noite, porque nós tivemos aquele probleminha, né, semana passada. A aula que eu dei semana passada, desculpa, a aula que eu dei ontem à noite, para a turma da noite, ela foi gravada. Ela está gravada. Então, o que eu estou pensando em fazer? Para não, inclusive, nem sobrecarregar demais a cabeça de vocês, e a gente abre agora para perguntas, eu vou te explicar esse detalhe, e a gente depois encerra a aula e eu vou mandar o vídeo da aula que eu dei para outra turma, que está com a complementação dessa aqui, entendeu? Então, eu vou colocar vocês para assistir a outra parte. Hoje mesmo, se vocês quiserem, eu vou tentar já ver o que eu consigo aqui para enviar para vocês. E na aula que vem, a gente volta partindo daqui, que depois daqui vai entrar nesse ponto aqui, ó, interações farmacocinéticas, tá? Então, aqui, ó, o que vem agora são as interações do tipo farmacocinético, explicando, né, como essas interações farmacocinéticas acontecem, tá? Então, só que isso já está gravado, eu fiz essa aula, está gravadinho. Então, eu vou passar essa aula para vocês, vocês assistem ela, e na aula que vem a gente começa aqui também, nesse ponto. Porém, a gente vai fazendo uma passagem mais rápida, porque vocês já vão ter assistido a aula. E eu vou passando, e aí, com certeza, se surgir dúvida, a gente vai tirando. E a aula, eu acredito que ela vai render até mais para nós, para a gente não perder tanto tempo e a gente conseguir manter a programação. Pode ser assim, pessoal? Tem problema? Sim, pode ser. Pode, que a aula Também foi gravada ontem, está redonda. Vocês assistem ela lá. E semana que vem a gente parte desse ponto. Tudo bem? Inclusive, professor, só para tirar uma dúvida, Pode falar. já que a gente está falando da atividade, em relação à questão 17, que são os conceitos, as definições que a gente já havia feito e entregado na última aula que nós tivemos, a gente precisa fazer todos aqueles conceitos novamente ou a gente pode pular essa questão 17 dos conceitos? Tá, pode pular. Pode pular, sim. Tem problema não. Aí vocês escrevem questão 17 embaixo e coloquem já respondida no trabalho anterior, tá bom? Beleza, obrigada. De nada. Então, em relação à pergunta que você fez, é o seguinte, é porque isso aí eu não expliquei ainda, tá? Mas eu vou... É por isso que surgiu a dúvida. Isso aí para entender melhor, né, a gente fala em corticoide. É porque esse material, na verdade, é um material, é um estudo dirigido voltado para todas as aulas, entendeu? Então, essa parte você não está conseguindo responder porque nós não tínhamos chegado ainda nessa parte. Mas o que acontece? É por isso. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o seguinte, é porque no nosso organismo, a gente também produz o corticoide natural, que é o cortisol, né? Que é a hidrocortisona, tá? Então, esse corticoide natural, que é a hidrocortisona, ele é produzido pelo seu corpo, mas não é produzido nas mesmas quantidades em todo o período do tempo. Você tem os momentos de maior produção. Então, por exemplo, quando chega à noite, na madrugada, é o momento que você descansa, é o momento que você repõe as energias, e o corticóide ele tem uma função muito importante. A sua produção, ela tem como uma das finalidades estimular o que a gente chama de metabolismo intermediário, que é o controle na produção da glicose, que é o que dá energia para a gente viver durante o resto do dia. Quando você está descansando, você não está gastando energia. Então, o nível do corticoide tende a cair muito, o seu nível de cortisol. Então, ele cai demais na madrugada e atinge seus limites mínimos em torno de 5 horas, 6 horas da manhã.
você vai ter os seus níveis mínimos acontecendo, 5, 6, 7 horas da manhã. Então, quando dá 7, 8 horas que o dia inicia, que o dia começa, né? O seu corpo, né? Você acorda e seu corpo realiza o pico na produção do cortisol. Então, você tem um pico muito grande às 7 horas da manhã. Então, esse pico que acontece 7, 8 horas da manhã, esse pico de cortisol, ele é enorme, que é o momento do dia, né, que você precisa de maior energia, e por isso que é o momento do dia que você está mais bem disposto e mais animado, devido a esse início das atividades e esse pico de cortisol, tá? O que acontece? Quando você administra um corticoide externo, prednisona, ou até mesmo um meticortem, qualquer que seja o corticoide administrado externamente, ele pode prejudicar esse ciclo circadiano natural, tá? Então, naturalmente, como que acontece no teu corpo? Naturalmente acontece o seguinte, quando dá, por exemplo, 8 horas da manhã, né? 8, por exemplo, que você tem aqui 5 horas da manhã é o momento em que você teve um dos menores picos. Aí quando dá mais ou menos às 8, tá? Esse corticoide tende a subir. Sobe. Aí quando chega aqui, que horror. Eu vou aprimorar isso, tá, pessoal? Nas próximas aulas eu prometo que eu vou conseguir melhorar, sabe por quê? Tem umas outras ferramentas aqui que eu vou utilizar. Então, quando chega aqui, ó, meio-dia, por exemplo, você tem você vai ter essa queda começando a acontecer. Não, na verdade, eu fiz até errado, desculpa. Espera aí, deixa eu só consertar um negócio que eu fiz aqui. Começa de 8, no caso, né? Na verdade, quando dá 8 horas, aqui mais ou menos 5 horas da manhã, na verdade, você começa a crescer. E aqui próximo das 8 que ocorre o pico, entendeu? Próximo das 8 horas que você tem um pico de maior produção. Aí esse pico tende a cair, quando chega meio-dia, ele cai. Aí quando chega mais ou menos aqui 4 horas da tarde, 16 horas, aí ele tem uma queda considerável, só que o dia ainda está no meio ainda, né? Então você tem um outro pico acontecendo, próximo desse horário, para depois, então, ele cair de vez e chegar essa situação aqui, das 5 horas da manhã, tá? É assim mais ou menos que acontece. Então, o seu corpo, ele precisa sentir essas quedas acontecendo para que a sua glândula suprarrenal tenha força para produzir ele de novo. Então, é assim que o seu corpo funciona. Esse é o ciclo circadiano, tá? Isso aqui é o ciclo circadiano. O que acontece? A principal maneira que a sua glândula suprarrenal tem de estímulo para produzir o corticoide depois de novo, lá para as 4 horas da tarde e lá para as 6 horas da manhã, iniciar esse pico para as 8, ele está lá em cima, é a falta. É a queda que houve no teu corpo que estimula a maior produção. Quando você usa um corticoide artificialmente, dependendo da quantidade que você usou desse corticoide, pode acontecer de você estar usando doses tão elevadas de corticoide, que em algumas doenças é necessário, que você está fazendo a manutenção desse corticoide. Então, ele não consegue cair. Olha o que acontece com ele. Ele mantém níveis altos no seu organismo. Só que o seu corpo não consegue diferenciar o que é corticoide medicamento. O seu corpo não consegue diferenciar do que é corticoide medicamento do que é um corticoide natural. O seu corpo acha que tudo é corticoide. Então, como não houve a queda do nível do seu corticoide, porque você está usando um medicamento com níveis altos, a sua glândula suprarrenal, ela entende o quê? Que a sua produção está boa. Se você está com boa produção de corticoide, ela não tem necessidade de produzir mais. Entendeu? Então, à medida que os dias vão passando e você usando o corticoide artificial, né, que é o medicamento, a sua glândula suprarrenal, que também é chamada de adrenal, ela tende a reduzir a sua capacidade, a sua funcionalidade na produção do cortisol. Então, você perde essa capacidade de produzir o cortisol. Só que o corticoide, ele tem outras funções no teu corpo.
chega um determinado momento que você realizou o que a gente chama de supressão da adrenal. O que é isso? É a inibição da função dessa glândula. E se você, então, parar agora de tomar um medicamento, o que vai acontecer? Se você para de tomar um medicamento, a sua glândula não consegue mais fazer isso. Ela está bloqueada. Então, se você suspende o corticoide de uma vez só, e como a sua glândula não tem capacidade de ter essa resposta, as consequências para o seu corpo são gravíssimas. Você pode, inclusive, ter uma parada cardiorrespiratória, só para você ter uma noção, tá? Do choque que isso pode dar. Tanto é verdade que o corticoide, quando dado por muito tempo, ele precisa depois ser tirado na forma de desmame. Você precisa desmamar o paciente. Você precisa reduzir ele gradualmente. Para que você vai reduzir ele gradualmente? Você vai reduzir ele gradualmente para o seguinte, porque na hora que você começar a tirar gradualmente o corticoide natural, ele vai fazer isso, ó. Ele vai começar, a cair devagarzinho, ó. Tá? Você vai tirando ele gradualmente, ó. Você vai tirando ele gradualmente, só que à medida com que você vai retirando ele lentamente do organismo, o seu corticoide agora natural vai começar a responder. A glândula, ó, ela tá fraca ainda, ó, mas à medida que vai caindo o corticoide medicamentoso, o seu corticoide agora natural volta a ser produzido, a sua glândula começa a responder de novo. Só que essa resposta da glândula até conseguir chegar nesse nível aqui, para ela novamente chegar nesse nível, às vezes precisou passar, por exemplo, 1 mês. Às vezes precisou passar 3 meses. Tem situações que às vezes você tem que fazer um desmame de 3 meses para isso acontecer. Entenderam? Então, não é tão simples você dar corticoide para a pessoa e você arrancar ele, não. Você tem que respeitar essa reativação da glândula para isso acontecer. E se você não respeita isso... Professor. Oi. Então, a principal relação do ciclo dos corticoides com o ciclo circadiano está relacionada à própria glândula adrenal. Está relacionado à funcionalidade da glândula adrenal. Que tem a função de produzir os corticoides em 2 grandes picos que ocorrem durante o dia. E se você administra corticoide artificial, você desregula a glândula, ela não consegue fazer essa coisa. Você desregula ela. Beleza? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Enquanto você seleciona a pergunta, me dá só um minuto para eu só pegar uma água aqui e eu respondo. Pode separando a pergunta aí, rapidão. Existem várias prostaglandinas. Na verdade, né, o organismo nosso produz inúmeras prostaglandinas. E essas prostaglandinas são produzidas a partir da enzima COX, né, ciclooxigenase. Então, você tem a COX-1, tem a COX-2 e tem essas produções. Só que eu vou te aconselhar a uma coisa, eu vou te pedir um detalhe. Isso aí, existe alguns materiais que até trazem essa explicação melhor sobre isso. Mas seria até mais interessante eu poder chegar nessa parte da matéria com vocês, entendeu? Porque parte dessas perguntas, até legal você ter falado sobre isso, porque parte dessas perguntas tem a ver com uma parte da aula que ainda não foi dada. E eu vou estar fornecendo um material para vocês, tá? Para a gente trabalhar, que é a matéria que vai ser dada após essa aqui. Eu acredito que semana que vem a gente deve estar conseguindo finalizar a farmacocinética, as interações, e na outra semana a gente vai estar entrando em AINES, que a gente entra exatamente na produção dessas prostaglandinas. Então, eu vou te pedir para aguardar um pouquinho, tá? Para a gente conseguir chegar até nesse ponto, porque vai ficar até mais fácil para você realizar a questão. Pode ser? Pode ser assim? Pode ser. É porque a gente acabou querendo responder logo, né? Para diminuir. Para adiantar, né? Não. Para adiantar mais tranquilo. Eu entendo, professor, mas com o material que eu vou passar, vai ficar até mais fácil para você responder ela. Pode responder nas outras,
Mas o que for de algumas questões referentes à aula que eu não dei ainda, segura um pouco, porque esse material aí, ele foi feito propositalmente mesmo, para à medida que as aulas forem andando, né, gradualmente vocês conseguindo resolver. Lógico, o que der para ir resolvendo antes, perfeito, tá? Mas Tá. mesmo assim, eu vou ver se eu consigo jogar para você um artigozinho falando sobre essas prostaglandina para já te alimentar aí nessa questão aí. Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. Só uma pergunta. De Fale. qualquer forma, esse exercício, esse estudo dirigido, apesar de que muita gente já adiantou, eu também já dei uma adiantada no meu, mas a gente só vai entregar quando a gente voltar, né? Não vai Sim, ser sim. necessário enviar essa Não, atividade por por enquanto e-mail, não. né? Não, por Tá, enquanto não. Inclusive, esse estudo dirigido, eu sempre faço ele pedindo para entregar no dia da prova, para ajudar vocês no estudo da prova, entendeu? Então, certo. eu nunca peço para entregar ele antes da realização da prova por causa disso, para vocês terem ele até o dia da prova para poder estudar. Então, fiquem Ah, tranquilos, tá. entendeu? Fiquem tranquilos que a prova Beleza. é marcada para o final de abril e talvez ela tenha até uma outra alteração, entendeu? Então, nós estamos tranquilos em relação a essa programação. Pode ficar Tá sossegado. bom. Por isso que eu estou falando para segurar um pouquinho essas questões que eu ainda não avancei, porque fica até mais fácil para a gente poder discuti-las, tá bom? Sim, sim, fica mais fácil mesmo. Obrigada. Era só para tirar a dúvida mesmo, porque às vezes fica com dúvida se era para enviar antes ou não. Mas como Não, é fique só tranquilo. no dia da prova, então é tranquilo. Algumas questões a gente realmente consegue fazer no decorrer das aulas, Não, tirando as perfeito. dúvidas mesmo. A intenção desse estudo é esse mesmo, é acompanhar as aulas, entendeu? Para vocês terem esse desenvolvimento em casa com esse material. Agora, Beleza. eu não sei se eu cheguei a falar para essa turma de vocês que devido a essa adaptação toda que nós tivemos, né, que eu resolvi mudar a forma de entregar esse material. Não precisa mais ser manuscrito, ele pode ser também digitado. Eu cheguei a falar na turma de vocês sobre isso? Não, tinha ficado que seria manuscrito e só a capa, referências, outras coisas que As poderia ser respostas seria digitado. manuscrito, não? É. Isso, as respostas Isso, Então, as manuscrito. respostas. quem quiser continuar fazendo manuscrito, pode. Mas quem quiser também fazer o digitado, também pode agora, tá bom? Porque Beleza. essa condição era antes desse surto que nós estamos passando. Então, para facilitar até mesmo, às vezes, a entrega, vocês podem estar fazendo digitado também, tá? Fique à vontade. Porque pode acontecer da gente não voltar ainda tão cedo, entendeu? E eu precisar que vocês entreguem isso antes, aí se caso precisar, ele está mais ou menos pronto para ser enviado, tá? Então, a princípio, fica podendo fazer das duas formas, tá bom? Beleza? Beleza. Tranquilo. E eu vou estar finalizando essa aula agora. Eu vou até finalizar a gravação dessa aula aqui agora, que